Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos o que o nosso irmão e mestre Jesus veio nos ensinar para o nosso progresso. Graças a Deus. A Marinal. Bem, só me desculpando rapidamente com quem está assistindo aí depois no YouTube, que provavelmente vocês não me ouviram falando nada, mas ouviram o mais importante, que é a prece do nosso irmão João, que já fez a abertura aí do nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E vamos, então, compartilhar a tela para começar. Isso aí. Oi, Marinalva. Boa noite, Marinalva. Está nos ouvindo? Não, o capítulo 165, Vitor. Ah, porque está na última página aqui. 68. Aí. Então, vamos lá. Bens externos, né? Capítulo 165. Aí tem a primeira aí. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Quem disse isso foi Jesus, está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então, dessa passagenzinha aí, eu tenho o meu resumozinho aqui, eu vou ler para vocês. Tudo que o homem possui é a sua vida e seus bens. É assim que a maioria pensa. E o que são os bens? Temos nossos bens externos, que são aqueles que todos podem ver, podem tocar. São os bens materiais, a casa, o carro, roupa, né? Máquina e por aí vai. E existem também os bens externos que não conseguimos tocar. Mas algumas pessoas fazem questão de apresentá-los, né? São os títulos, né, que a pessoa tem, que a família tem, o título de sociedade, essas coisas, né? Os diplomas, né, dos cursos que ele fez. Para alguns é um prazer apresentá-los como uma vaidade, deixando de lado o verdadeiro objetivo a que eles se prestam. Como exemplo, um médico ou um advogado, que usa seus títulos, né, como elevação social, mas não usam em benefício do próximo. Usam em seu benefício, prevalecendo a vaidade e não a função útil dos seus estudos. Também pode acontecer com um indivíduo que tem uma posição dentro de uma empresa ou de uma instituição filantrópica. Sendo assim, um bem externo torna-se uma prova perigosa para a evolução moral e espiritual do indivíduo. Alguém quer acrescentar? João, eu gostaria de comentar, só que da microfonia com teu áudio aberto, tá? Então, eu sempre trago, né, a importância da gente ir nesse contexto da época de Jesus para a gente ter o sentido dessa frase de Jesus naquele momento, né? Então, a gente vê aqui que foi Lucas que escreveu esse texto de Jesus, né? Então, quando ele fala, né, que a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, esse texto ele tá numa parábola que chama Parábola do Rico Insensato. Tá? Então, foi retirado dessa parábola. Então, essa passagem, agora eu vou ler para trazer na íntegra o assunto. Essa passagem está no Novo Testamento, com o título Parábola do Rico Insensato. Um pedido feito a Jesus por alguém que estava na multidão, que falasse com seu irmão para dividir a herança.
Então, tinha uma multidão e alguém pediu a Jesus: Jesus, fala com meu irmão para ele dividir a herança comigo. Jesus, porém, disse: quem me constitui juiz ou partidor sobre vós? Guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E aí foi quando aí nesse momento, quando ele deu essa resposta para alguém na multidão, ele contou a parábola desse rico. E uma frase que muitas pessoas conhecem, né? Quando ele fala assim: insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E que preparaste, para quem será? Então, quer dizer, naquele momento, Jesus conta a parábola desse rico e diz, né? Tudo que você juntou, para quem será? Né? Então, essa tradução é do Haroldo, então está bem ao pé da letra do que está no grego, tá? Então, assim, eu queria dar essa pincelada só para a gente entender o contexto, tá? É interessante, né? É bem legal a gente entender esse contexto e muito interessante como ele continua perfeitamente contemporâneo, né? Aos dias de hoje. Como é que se encaixa perfeitamente. Vamos lá. Marinalva, eu tive que fechar o seu áudio porque deu microfonia quando você abriu, mas se sinta à vontade para comentar, né? E só é importante quando terminar o comentário, no seu caso, como está dando microfonia, né? Fechar o áudio. Às vezes acontece de deixar aberto e não dar microfonia, né? Mas quando dá, tem que fechar. Então vamos continuar, João. Vamos lá, o primeiro parágrafo é esse. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Né? Desse parágrafo, eu entendi o seguinte: a vida não é o que o homem conseguiu ajuntar, seja materialmente, né, em objetos, títulos, mas o que ele faz com o que conseguiu acumular, seja material, onde poderá auxiliar muitos materialmente, ou pelos títulos que possui, onde pode auxiliar em solidariedade no serviço ao próximo. Ou seja, ele pode ter juntado bastantes bens, né, dinheiro, posses, mas ele não tem isso só para ele. Ele consegue, assim, ajudar o próximo, tanto materialmente como sem ser materialmente, né? A Doroteia é psicóloga, né? Então, a pessoa, de repente, a Doroteia tem posses aí de montão a rodo, então ela ajuda instituição A, instituição B, mas ela também presta o serviço dela de psicóloga gratuitamente para essas pessoas. Ela tá dando o bem dela em benefício ao próximo. Foi isso que eu entendi. Tem mais? Vou dar uma palavra rapidinho aqui. Eu entendi que, assim, que o valor de uma encarnação não é o valor medido em números, e sim em tamanho, e sim pela essência e a qualidade que você utiliza, né? O que você faz com aquilo que você ganhou de qualquer benefício externo, não só financeiro, mas, sim, o que o João acabou de falar, prestando um auxílio, fazendo bem, né? Tem até fazer um bem sem dizer a quem. Então, é mais ou menos isso. Não importa o muito que você tenha de todos os aspectos, e sim aquilo que você faz, a qualidade que você vai usar. Só isso. E, infelizmente, é tão comum, né? A pessoa se valoriza pelo que ela fez, pelo que ela estudou, e não é por aí, né? É muito comum ainda isso, bastante, né?
eu vou fazer uma consideração em cima do estudo do Arthur. Eu achei muito interessante e é para a gente refletir também. Quando ele fala que, né, a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Aí, essa palavra possuir, né, o Arthur ele trabalha com um texto do Emmanuel chamado Esmola, que está lá no Fonte Viva. Eu vou buscar esse texto. É belíssimo, né? Como tudo aí que Emmanuel traz para nós. Então, aí o Emmanuel faz um estudo em cima disso, porque o possuir, né, o verbo, né, possuir, é deter. Deter é o quê? É uma coisa provisória, porque é uma concessão divina. Né? Então, eu tenho momentaneamente um carro, uma casa, né? O meu dinheiro, né? Agora, o ter é que o espírito tem para dar. Então, quando a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, porque o possuir é uma concessão divina. Ele pode até dar, mas vai dar o que, entre aspas, é um bem passageiro. Não é uma coisa que ele vai levar para outra existência. E quando você tem e você dá do que é seu e ninguém te tira, que seria o amor, a sabedoria, a inteligência, tudo mais. Então, eu achei muito interessante a gente pensar nisso. Possuir é deter uma coisa que é concessão, um empréstimo divino. E ter é alguma coisa que é minha. Eu conquistei. E é o que Pascal, um espírito, lá no capítulo 16 do Evangelho, no item 9, Pascal diz para a gente uma frase que, para mim, é muito importante a gente ter isso muito claro na nossa consciência. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, isso eu tenho, eu não possuo. Esse tenho é quase eu sou, né? Porque, né? É quase sinônimo de eu sou, né? Ouvindo o João e a Julinha, primeiro eu estava ouvindo o João e eu lembrei da parábola dos talentos, né? Onde você tem ali o Senhor e os 3 servos, que seria, né, uma analogia que Jesus faz a Deus e a todos nós, e nos dá os talentos de acordo com as nossas capacidades, né? De exatamente porque o que Deus quer de nós quando nos dá os nossos talentos, que seriam nossas capacidades de todo e qualquer tipo, né? Não só financeira, de inteligência, de saúde, de tudo que a gente recebe durante a encarnação, de possibilidades, são os talentos que Deus nos deu. E geralmente, quanto mais capacitados estamos, mais talentos nos são disponibilizados, exatamente porque nos será cobrado também um melhor uso, uma melhor potencialidade desses talentos. E na parábola acontece exatamente isso, né? Aquele que recebe menos, que só recebe um, acaba não fazendo nada. Ele enterra o talento e devolve o mesmo talento. E o Senhor ali da parábola o repreende por isso, né? E somos nós, porque nós seremos cobrados no nosso retorno à pátria espiritual exatamente o que fizemos com os nossos talentos, independente se foi muitos ou poucos, né? Porque Deus é sábio, nos dá de acordo com a nossa possibilidade. Então não interessa a questão se foi muito ou se foi pouco, mas o que você fez? Você enterrou esse talento? Você desperdiçou o tempo todo da encarnação? E é isso, porque é isso que nós vamos levar de volta, né? Como aí agora unindo com o que a Júlia falou. O que a gente realmente vai levar de volta é isso, o que a gente fez, o que a gente conquistou, o que a gente promoveu, e não, propriamente dito, os bens acumulados, dinheiro,
cargos, né? Eu sempre falo isso nas palestras lá do centro, eu costumo sempre tocar nessa palavra, nessa frase da questão de pessoas que às vezes também estudam, faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado e morre de velhice estudando e não usa todo aquele conhecimento para nada. Então, tipo assim, para quê? Para que tanto estudo se você não tem realmente o objetivo de transformar esse conhecimento, ou de repassar esse conhecimento, ou de usá-lo para minorizar as dores da terra? Então eu lembrei realmente dessa parábola do talento. E também com as palavras da Júlia, eu lembrei um pouco mais da parábola eu não lembro o nome, acho que não é nem parábola, é a passagem, né, da viúva que doa lá no gasofilácio a sua moedinha. E que Jesus diz que aquela moedinha valia muito mais do que todo o ouro que os fariseus passavam doando, né? E por quê? Porque ela doava o que realmente lhe fazia falta. E aí o João deu o exemplo da Dorô, que oferece o trabalho voluntário de psicologia para as pessoas carentes. Isso é a gente realmente doar o que nos faz falta, porque é o tempo. O tempo é o bem mais precioso que todos nós temos, porque o dia tem 24 horas para ricos e pobres, para todo mundo, ninguém tem um dia maior do que o outro, né? Então, nós realmente utilizarmos do nosso tempo, e aí, lógico, dentro das nossas capacidades, no que a gente se propôs a aprender, no que a vida nos permitiu aprender, e aí a gente disponibilizar esse tempo e esse conhecimento para ajudar quem não pode, para repassar. É isso que Deus quer de nós, porque esse é o uso correto dos recursos e dos talentos. Falei demais. Vamos lá. Mais alguém ou podemos continuar? Então vamos continuar, viu? Espera aí que eu minimizei aqui sem querer. Vamos lá. Então, agora é o segundo parágrafo, né? A palavra do mestre está cheia de oportunidades para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Então, desse parágrafo aí, da palavra do mestre, eu tirei o seguinte: Jesus, no pequeno espaço de tempo que viveu encarnado aqui na Terra, nos mostrou e exemplificou como usar os nossos bens externos em benefício do próximo. Ele não acumulou, ele compartilhou seus bens, e o maior deles foi o amor, a caridade. Sempre procurou ajudar e ensinar, sempre se doando, só que muitos não entenderam, como não entendem até hoje. Como Emmanuel diz, a palavra do mestre está cheia de oportunidades. Quer dizer, todo mundo tem a oportunidade de fazer o que Jesus fez naquela época. Só que ele fez muito, não é? E a gente não consegue fazer aquilo tudo, mas a gente tem que procurar fazer um pouquinho do que ele ensinou, né? Porque os nossos bens externos é aquilo que eu disse mais adiante, não é só o bem material, é aquele bem também, aquele dom que a gente tem. A Doroteia é psicóloga, a Júlia é professora, o Vitor é contador, cada um auxilia, usa o seu dom para auxiliar o próximo que está precisando. Mais alguém? Eu quero falar, João. Se a Vera quer falar, Vera, porque se quiser, eu deixo você falar na frente. Esse estudo, né, ele é muito rico, porque eu tirei alguns conteúdos realmente do estudo do Arthur, mas eu fui um pouquinho além. Então, quando ele fala aqui, né, da palavra, né, que está cheia de oportunidades, então eu escrevi aqui: a palavra do mestre está cheia de ensinamentos para todos os espíritos com E maiúsculo, o E maiúsculo, independente do seu grau de evolução. Então, os ensinos estão lá para todos nós, qualquer espírito.
encontra sempre no Evangelho uma grande escola, até para os espíritos superiores. Porque às vezes, a gente tem uma ideia que espírito é só nós que estamos aqui nesse emaranhado. Não, o Evangelho, os espíritos superiores, o próprio Emmanuel diz que eles estudam, né, no mundo espiritual os evangelhos de Jesus. Então, mas o que acontece, né? Mas cada um, dentro do piso evolutivo, vai alcançar uma compreensão maior ou menor. Então, aquele que não tem muito conhecimento, às vezes até mais bruto, vai ter um tipo de compreensão. Quem vai estar mais evoluído moralmente e intelectualmente vai compreendendo mais. Nós mesmos, eu digo por mim, eu pego o meu evangelho, que eu estudei o evangelho mais ou menos em 2017. Né? E depois a gente veio lendo, estudando, fazendo o evangelho em casa. Tem horas que eu pego o evangelho, como eu falei da frase de Pascal, a gente se surpreende como se nunca tivesse lido. Por quê? Porque quanto mais você vai se debruçando nas passagens, nos estudos, em aprofundamento, né, você vai tendo uma compreensão. O próprio estudo do Emmanuel, os livros do Emmanuel, um tempo atrás, eu tinha muita dificuldade da leitura. Hoje, eu já tenho menos. Não que eu não tenha, mas tenho menos. Então, eu peguei uma frase que está em Mateus 24, capítulo 35, versículo. Os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, agora, eu vou ler. Tem uma série de interrogações aqui que Emmanuel fez, uma série de perguntas. Então, eu vou ler todas as perguntas, depois eu vou ler o meu entendimento aqui, tá bom? Vamos lá. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? E a última. Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Então, dessas indagações todas de Emmanuel, o que eu consegui entender foi o seguinte: vai depender se ele está preso aos bens externos ou se ele está desapegado da matéria e procura ajudar o próximo. E o que faremos nós, né? Vamos viver no egoísmo, guardando para nós, mas amostrando os bens que acumulamos, ou vamos reverter para ajudar ao próximo, fazer projetos humanitários, tentar levar um pouco de paz a quem nada tem, a não ser as provações? Vamos ter amigos verdadeiros ou amigos de ocasião, os oportunistas? Essas indagações que Emmanuel faz servem de reflexão para nós. O que faremos? Então, todas as indagações de Emmanuel, que eu entendi assim, está nos perguntando o que nós vamos fazer com os nossos bens externos, né? Que é justamente o tema do capítulo de hoje.
Alguém quer acrescentar? Júlia? Vera, você quer falar? Porque assim, o João ele fez uma síntese, né, do que o Emmanuel falou, ele no entendimento dele. Isso. Se vocês quiserem falar pergunta por pergunta, beleza. Eu vou falar um pouquinho só. Pelo que o João fez, assim, sintetizou, é isso mesmo, né? Por exemplo, estudei também ligado com o Arthur, ele fala, às vezes uma pessoa vive 90, 100 anos e não aproveita bem a vida, apesar de ter tido sucesso, dinheiro, escreveu livros, tudo isso. Mas, por exemplo, como ele mesmo falou, Eurípides de Bazanufo viveu aos 31 ou 32 anos. E o que ele fez? Uma obra maravilhosa, né? Eurípides 38. Eurípides 38. Pois é, viveu pouco, né? Em termos de pessoas que vivem muito aí. Assim também como o Goethe, Tolstói, Camilo Castelo Branco, foram figuras que escreveram e que fizeram muita coisa e depois, como espírito, se culparam, se arrependeram pelo conteúdo escrito. Quer dizer, nós sabemos disso também. Às vezes nós fazemos coisa pensando ou escrevendo, por exemplo, quem escreve um livro pode escrever um livro banal. Quer dizer, é bom de ler? É bom de ler. Mas acrescentou alguma coisa? Às vezes não. Quer dizer, eu estou falando a nível de espiritualidade, né? Às vezes um livro é muito best-seller aqui, mas a nível de espiritualidade não é um conteúdo que edifique. Era isso que eu queria colocar. E a Júlia termina aí. Então, como o João fez esse apanhado, se o João me permitir, como eu fiz, né, por frases, e tem algumas coisas muito importantes para trazer para a gente refletir aqui junto, né? Quando ele fala, né, nessa porção de dinheiro, porque a gente tem que prestar atenção nas frases do Emmanuel, porque ele foi colocando em cada frase um conteúdo para a nossa reflexão. Por exemplo, um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, então ele está falando de dinheiro, de uma porção de dinheiro. Então, o que eu pensei aqui, né? O Vitor já tinha trazido para nós sobre os talentos, né? E o Vitor explicou aí muito, muito bem para nós, né? Porque você tem alguma coisa, algum dinheiro, algum bem, algum talento, e você não coloca em uso, você começa a reter o que você tem. Então, os estudos que você faz várias pós e não dá seguimento. Então, isso o Vitor também já explicou para nós. Retenção sem o espírito de serviço é um avaro infeliz. Então, toda vez que você retém alguma coisa, você é avarento. Porque quando a gente lê a palavra avarento, a gente só pensa que é de dinheiro. E aqui a gente sabe que o avaro não é só de posse de dinheiro, também, mas de muitas outras coisas, né? E também nessa frase eu tinha colocado sobre esse óvulo da viúva, que você já explicou, né? Então, e o indivíduo pode ter pouco recurso, porque aí o Emmanuel fala porção de dinheiro, né? Mas o indivíduo pode ter pouco recurso e viver apegado, e faz disso um tormento, porque a aplicação que você vai dar, o que você tem, é individual. Porque eu posso ter muito menos do que o João e achar que eu tenho muito mais. Então, eu vou me distrair com aquilo, eu vou fazer aquilo um tormento. E seria o quê? Aquele tormento voluntário que está lá no Evangelho, no capítulo 5. Na outra frase seguinte, o Emmanuel já traz para nós sobre a autoridade. Se a gente parar para observar, ele está perguntando: poderá exercer extensa autoridade? E o que você faz com a autoridade que você tem, né? Como é que você vai se portar? Foi o que vocês trouxeram aí também, né? Você, de repente, vai ser um presidente de uma empresa, né?
O cargo em si, ele não diz nada. O que vai acontecer? O seu comportamento é que vai dizer. Porque a gente vai ver muitas pessoas com certo grau de autoridade e é uma pessoa maravilhosa com várias pessoas. Quer dizer, aquilo não cresce na proporção do orgulho, da vaidade, de tudo isso que também João já trouxe para a gente. Na outra frase, o Emmanuel já vai falar sobre propriedade. Então, ele diz, né? A gente pode ter vários apartamentos, várias coisas, vários bens, né? Todavia, de que modo utiliza esses patrimônios provisórios? Aí, quando ele bota patrimônios provisórios, se é alguém que não está dentro da doutrina espírita, vai dizer, não, o patrimônio é meu, não é provisório. Como é que é provisório, né? Então, nós já temos essa condição desse entendimento. Então, eu escrevi aqui, que utilidade servirá a posse desse patrimônio na medida que cresce o patrimônio? Cresce a responsabilidade. E todo bem material, por ser exterior, está sujeito a mudar de mão e de dono. Então, no momento que eu tenho muito, aquilo vai me dando mais responsabilidade, né? E é um bem que vai ficar em outras mãos, que eu não vou levar. Então, muitas vezes, você fica, né, num tormento, juntando até para filho, para isso, para bem, e, de repente, existem as famosas brigas. Te interromper no meio, mas como você está falando assim, frase a frase, então só para falar rapidinho sobre isso, né? E exatamente, a gente fica, se a gente tivesse, né, a consciência disso que você falou, de que quanto mais a gente tem, seja em bens, né, em propriedades, como também na frase anterior, em autoridade, né, em cargos de poder, se todo ser humano tivesse essa consciência de que isso, na verdade, não é um prêmio, né? Não é um mérito, não é assim, quer dizer, é um mérito que a gente sabe que nada vem à toa, mas não é um prêmio por algo que você fez de bom e agora você merece essas coisas para ter conforto, não. É como você falou, o objetivo aqui encarnado é sempre de trabalho, sempre de produção, sempre de evolução. Então, na verdade, quanto mais você tem, mais é porque está sendo incumbido a você maiores responsabilidades. Então, talvez, se tivermos essa consciência, talvez a gente não deseje metade do que geralmente a gente deseja. Porque muitas vezes a gente está sempre desejando dinheiro, desejando conforto, desejando cargos de poder, e aí, mas porque a gente não está pensando direito. Porque se você pensar direito, você vai passar a desejar só o que você realmente sabe que você pode, que você é capaz, que você tem competência para gerir e para fazer, porque tendo essa consciência, a gente passa a saber que tudo que nos for dado e desperdiçado nos será cobrado. Então a gente não deve cobiçar por cargos que não temos competências para fazer, né? Não devemos cobiçar valores e propriedades que não temos projetos, que não temos capacidade de gerir, nem nenhum projeto em mente para produzir bem para a humanidade, né? Então você não deve desejar. Se você não sabe, se você não procura se estruturar para isso, não estuda para isso, você não tem que desejar. Você tem que se contentar com o que você tem e ter certeza que muitas vezes o pouco que a gente tem é que é o nosso bem. Porque se Deus permitisse que tivéssemos mais, provavelmente acumularíamos muito mais dívidas para a nossa encarnação por não estarmos ainda preparados, aptos a ter aquilo, né? E eu lembrei do filme Nosso Lar 2, que eu fui assistir agora há pouco, que fala muito disso, né? Dessa preparação espiritual para reencarnar, e que o próprio espírito, antes de reencarnar, ele pede pro Aniceto lá, né? Que caso a gente
esteja falhando na missão, me tira logo da vida. Pode me tirar. Não conta não, que eu ainda não vi. Eu e a Júlia ainda não vimos. Não conta não. Não, eu não vou contar o que acontece. Eu digo só assim, a consciência, né, do espírito ainda reencarnante, antes de reencarnar, como ele tem essa consciência de que é melhor até que me desencarne logo, ou até levando aqui pro texto, que me tire, né? Que me tire os bens, que me tire o poder, para que eu não piore as minhas condições, né? Para que eu não agrave ainda mais, já que eu estou falindo na minha missão, né? Então, e aí, só que quando a gente chega na Terra, aí a gente esquece de tudo, né? Mas que a gente possa ter essa consciência que a doutrina espírita e esse estudo da noite de hoje está nos dando essa oportunidade de ter. Pode continuar, Júlia. Essa responsabilidade, que tudo que você tem, você é responsável, né? E aí você me fez lembrar, Vitor, isso não está no contexto, não, mas aí me lembrei. A Condessa Paula, né? A gente sabe que quando ela veio como condessa e fez todo aquele trabalho, né? E não faliu na sua missão, ela tinha pedido várias reencarnações na miséria, para que ela não falhasse, não falisse, como esses que você está dizendo aí do filme Nosso Lar 2, que é do livro Mensageiros, eu já li esse livro. Então, você vê que ali a maior parte são pessoas que vão falindo em todos os projetos que foi desenhado, né? Que foi colocado ali para ele com condição de execução, porque nada é dado a você sem a condição espiritual, né? Então, a Condessa, ela reencarnou com várias reencarnações na miséria, ela pediu aquele trabalho da miséria para que, quando ela viesse rica, ela não se comprometesse, porque a gente sabe que a riqueza é a maior prova, muito maior do que a miséria, do que a pobreza, né? Então, o Vitor me fez me lembrar de Condessa Paula. E aí outra frase do Emmanuel, que a gente está saindo da propriedade, ele fala de projetos elevados. Ele fala, terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Aí eu escrevi, tá? Eu vou ler, porque eu não vou lembrar. Projetos que estão na cabeça, isso o Vitor já falou, eu acho que o Vitor ou o João, para realizações diversas, mas que não chega o momento de realizar, porque coloca sempre uma dificuldade. E a gente tem muito disso também, nós, e a gente vê muito colegas nossos também, né? Não, eu ia fazer, mas eu ainda preciso mais isso. E o mais isso nunca se concretiza, né? Nunca chega esse momento ideal, né? E aí, quando retorna, foi isso que a gente acabou de falar, chega como lá do outro lado da vida? Com as mãos vazias, né? Porque não edificou. Então, para você chegar com a mão cheia, com os talentos lá multiplicados, você tem que colocá-los em ação, né? E na outra frase, o Emmanuel já vai falar de perfeição, que ele bota, poderá ganhar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Aí eu coloquei aqui. E vem casar com o que a Vera falou desse estudo do Arthur, porque a gente vai da mesma fonte. A gente vai na fonte do livro e vai na fonte de quem sabe mais, né? Então, que é o Arthur Valadares, né? Então, eu escrevi aqui, ter ideias nobres e muitos conhecimentos doutrinários, mas o que isso transformou na sua vida e na vida do outro? Porque a fé sem obra é morta. Isso a gente escuta na doutrina. Então, o que eu tenho transforma a minha vida? Porque se estiver transformando a minha vida, já está bom. Pelo menos eu estou fazendo algo em mim, de construção, a minha reforma íntima, né? Mas também a gente sabe que a gente não caminha sozinho, a gente caminha com o outro, né? Então, a gente precisa também ajudar o outro. A gente tem aquela figurinha, né? Que uma mão para cima e a outra para baixo, né? Uma você segura para você alçar um degrau
mas você busca quem está abaixo de você. Então, isso realmente é esse benefício, né? Essa transformação que a gente pode fazer. Agora, o que é bem compreendido, isso está bem lá no Evangelho, mas eu fiz uma frase só para eu explicar. O que é bem compreendido, mas não é bem sentido, não transforma. É o que o Vitor já falou com outras palavras. Porque eu posso ter muito conhecimento, mas se não sai do intelecto e não vem para o coração, ele não vai transformar. Então, eu tenho que ser compreendida, a doutrina tem que ser compreendida, mas muito mais sentida. Porque tem muitos que não têm muita compreensão, até por não ter conhecimento intelectual mesmo, é mais bruto, vamos dizer assim, né? Não menosprezando ninguém, mas às vezes, até como a gente via lá no livro do Eurípides, o matuto lá do sertão, né? Então, mas estava ali desempenhando um trabalho mediúnico de uma grandeza imensa, e eu vou trazer esse exemplo que veio agora na minha mente, o Aristides, que quando o Eurípides, ainda não espírita, chegou na reunião mediúnica, lá na fazenda Santa Maria, ele sabia que Aristides era bruto, era matuto, ele era analfabeto mesmo. E aí ele tinha feito um propósito. Se realmente tudo isso é verdade, dessa doutrina dos espíritos, eu quero que João Evangelista fale pela boca do Aristides. E João, e aquele batuto incorporou João Evangelista no meio da reunião mediúnica e falou das parábolas, porque eram justamente as parábolas que o Eurípides não entendia. Então, naquele momento, aquele homem que não era culto trouxe, ele incorporou João Evangelista. Aí você vê, né, um espírito da tamanha envergadura de João Evangelista veio através de um matuto. Tudo bem, tinha o Eurípides ali na reunião, e o Eurípides era Eurípides, mesmo que naquele momento não se sabia, né? Mas a gente vê por quê? Porque aquele era um trabalhador do bem. Ele exercia a faculdade mediúnica sentida, talvez não compreendida, porque ele era analfabeto. Então, quando Emmanuel fala desses ideais de perfeição, eu pensei muito por esse caminho, sabe? E outra coisa que eu trouxe aqui também foi da Dona Ivone Pereira, né? Então, Dona Ivone teve um momento na vida dela que se apresentou um espírito e ele queria ditar um livro para ela. E esse caso ele está lá no Devassando o Invisível e tem o título como Beletrista. Beletrista quer dizer que cria obras literárias, a palavra beletrista. E ele, como ele queria ditar um livro, porque ele queria falar a respeito da vida dele, do amor que ele teve, né, para Dona Ivone. Era uma história de amor, de adultério, de suicídio. E ele queria ditar. E, naquele momento, a Dona Ivone teve, né, já o entendimento de não querer ser o instrumento, né, da psicografia. Por quê? Porque ele ia editar uma obra que não ia ter um cunho doutrinário. Ia só extravasar um sentimento de adultério, de suicídio, de uma história de um amor que quem fosse ler não teria nenhum tipo de ensinamento que fosse melhorar, ou seja, a pessoa não traria nada de conhecimento e muito mais perturbada ficaria do que com conteúdo doutrinário. Então, naquele momento, a Dona Ivone disse que não, e depois ele acompanhou Dona Ivone, se tornou mais evangelizado e depois trabalhou com ela em receituário. Então, assim, para a gente ver que não é só porque a gente tem, às vezes, um dom que a gente pode colocar isso a benefício do outro
se de repente, em vez de levar o benefício, vai levar o malefício. A Vera trouxe bem quando ela falou aí de Tolstói. Tolstói, ele tem um livro que ele escreveu chamado Ana Karenina. É uma história que, naquele momento, as meninas que leram essa história se suicidavam. Teve várias histórias de suicídio naquele momento, a partir do livro de Tolstói. Quando ele chega na pátria espiritual, ele tem a noção do que ele comprometeu. Né? Então, assim, aqui mesmo, mais adiante, ele já tinha visto que a coisa tinha ficado complicada. Mas aí ele teve essa visão na pátria espiritual. Um segundo, é só que eu lembrei, isso aí tem tudo a ver com a atualidade. Imagina como é que esses influenciadores da internet vão se sentir quando desencarnar e perceberem o estrago que eles podem ter causado na vida de muita gente, né? Talvez muitos, né, para a gente até passar para os nossos filhos, porque antigamente a moda era ser jogador de futebol, né? E agora a moda, todo mundo quer ser youtuber. Então, que a gente consiga passar para os nossos filhos, olha, você quer ser youtuber? Ótimo, maravilhoso, mas olha a responsabilidade que você vai ter se você realmente conseguir se tornar alguém influente. Você realmente quer isso só para ganhar dinheiro? Porque vai ter um preço, né? Vai ser cobrado pelo estrago que você fizer. Eu digo assim, antigamente você não tinha profissão, você era modelo. Hoje, você não tem profissão, não tem assim um grau não corre atrás de alguma coisa, você é influencer. É exatamente isso. E cada influência que você olha assim, às vezes, que você, meu Deus do céu, como é que pode passar um negócio desse? Imagine as crianças que não largam o celular. Você está certo aí, eu concordo plenamente com você. Então, essa informação que a gente já falou e vocês também completaram muito bem, já está na outra frase, onde está falando sobre o escrito, né, de milhares de páginas. Né? Qual a substância? Né? O que você vai trazer de edificante? Porque tem que edificar, né? E na outra frase, o Emmanuel diz para nós sobre os anos de existência no corpo. Aí vocês já trouxeram, inclusive, o exemplo do Eurípides, né? Que viveu 33 anos só, entre aspas, né? Mas que 33 anos que valeram mais do que milhares de encarnações novas. Então, e essas pessoas que estão com essa existência, né? Onde você não edifica, você não ajuda, você não consola, né? O que acontece com você diante da lei? Porque a lei é a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de progresso. Se a gente está aqui para progredir, então a hora que eu não edifico, que eu não consolo, que eu não ajudo, fica complicado, porque você fica paralisado com os talentos todos enterrados, né? Isso também é importante a gente, às vezes, frisar um pouco mais, porque isso vai trazer para nós, às vezes, num momento qualquer, ou pessoas que vão nos escutar futuramente, um outro nível de compreensão. Na outra frase, o Emmanuel já vai falar sobre numerosos amigos. Né? Então, poderá contar com numerosos amigos. Né? Como é que você se conduz, né, perante essas afeições? Aí o João falou muito bem a frase, se o João puder até repetir a frase dele, eu gostei muito, que o João fez uma frase da compreensão dele perfeita. Eu coloquei aqui, perceber os que estão ao redor, no seu convívio, ou dentro do círculo afetivo, e você só lembra quando precisa, para servir às suas dificuldades e seus interesses pessoais. E o João trouxe isso belamente. Traz aí, João.
É do oportunista? Isso. Não é? Vamos ter amigos verdadeiros ou amigos de ocasião, oportunistas, né? Essas indagações que Emmanuel faz servem de reflexão para nós, o que faremos. E caiu aqui. Foi isso do amigo oportunista? Sim, João. Porque isso me traz a questão do livro dos Espíritos, perdão. Eu podia até falar amigo de copo, né? Mas não ia ficar bem, né? Todo mundo conhece o termo amigo de copo, né? Você está pegando cervejinha, o cara está lá. Quando você para de pagar, todo mundo sobe. Vai, Júlia, vai. E isso me trouxe, no momento que eu estava estudando, a questão 895 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu adoro, ela está lá no início do meu livro, quando eu lembro dela, eu vou lá, já está com uma colinha, que Kardec fez a pergunta, né? Posto de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Interesse pessoal é isso. Você tem numerosos amigos, né? Mas sempre para tirar uma vantagem. Né? Então, assim, você sempre vai ver um momento, né? Quer dizer, você não cria afeições. Muitas das vezes você não tem esses amigos para trazer no coração. Né? Você só vai buscá-lo quando você precisa. Então, se eu só vou quando eu preciso, é um interesse pessoal. Está lá, 895. Então, se a gente ler essa questão 895, para mim, ela é maravilhosa. Né? E eu digo que não é só o orgulho e o egoísmo que são as chagas. Junto o orgulho e o egoísmo ao interesse, porque é só para mim. Entendeu? Então, assim, se eu estou mal, eu vou procurar alguém. Mas a hora que eu estou bem, esse alguém não é incluído na minha vida. Entendeu? Ele só tem importância quando eu estou precisando. Então, é isso que Emmanuel faz. Como você se conduz perante as afeições que o cercam? Porque a hora que eu é igual aquela raposa, igual o menino com a flor e a raposa, né? Do Pequeno Príncipe, né? Você cativa, ela tem uma importância. Então, agora, se você não cativa, você pode também ter vários amigos só por interesse. Acho que a Dorô quer falar. Eu estava pensando, e também você ajuda, às vezes, para aparecer, e não de coração. Ajudar o próximo, né? Só para contar por aí, e não porque aquilo traz alegria para você ajudar, né? Ih, meu Deus, exatamente, você falou uma coisa. Tu fiz tal coisa, mas... É a vaidade. Vamos lá, João. Tempo urge. Vamos lá, João. Tempo urge. Sapucaí é grande. Então, agora, a nossa vida, né? Então, vamos lá. Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos. Onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Esse parágrafo aí, esse é o... Desse parágrafo aí eu entendi o seguinte. Emmanuel nos lembra, nos relembra, né, o que já está arquivado dentro de nós. A nossa vida não é a material. Aqui estamos para testar as nossas dificuldades e nossas escolhas.
o que vai influenciar diretamente na nossa elevação moral e espiritual. Estamos aqui para ajudar e sermos ajudados. E é exatamente quando ajudamos de coração aberto, sem interesse, que somos mais ajudados. Onde os nossos verdadeiros bens são aumentados através do amor e da caridade, exatamente como Jesus nos ensinou. Aí eu lembrei também do filme O Nosso Lar 2. Né? Eu ia dar um spoiler, mas não vou poder dar mais spoiler, porque a Júlia e a Vera ainda não viram. Não, João, pode contar, porque eu já li o livro, pode contar. Não, mas o filme é baseado no livro, não é o Mas livro. eu já não lembro, eu já li há muitos anos, eu não lembro. Pois é, ele é baseado no livro, ele não é história idêntica do livro, então vocês têm que ver. Entendeu? Agora, quem quer completar, pode completar, por favor. Ó, se ninguém falar, falo eu, né? Porque tu sabe que eu gosto de colocar aqui esse conteúdo. Nessa primeira frase, João, nossa vida não consiste na riqueza numérica de coisas e graças e tal. Eu coloquei aqui uma frase e eu achei bem interessante para a gente também pensar nela. Assim, tudo que é material pode nos satisfazer por um certo tempo. E satisfaz mesmo. E a gente está na matéria e vai satisfazer. Porque se a gente começar também naquela de que isso é espiritual, a gente é espírito, mas a gente se posiciona aqui muito na matéria. Então, a gente fica feliz mesmo quando tem coisas materiais, quando a gente ganha. Isso é normal e não pode deixar de ser assim também, né? A gente tem que se satisfazer com as coisas que a gente conquista, senão também não teria sentido, né? Mas isso vai até um certo tempo. Você não pode ficar apegado, né? Você pode aproveitar, usufruir, até ajudar alguém, né? Mas você não pode ficar assim apegado à matéria. Então, por quê? Por que a gente não deve ficar apegado à matéria? Porque vai ter um momento que as necessidades espirituais elas irão se impor. Por quê? Você vai desencarnar. Então, se você desencarna apegado, o que acontece? A gente já sabe o que acontece. Né? A gente morre, mas não desencarna. Que existe uma diferença de morrer e desencarnar. O que tem valor para um, quase ou nada vale para o outro. Aí depende de quê? Do seu grau de evolução. Porque eu posso ter uma coisa, você ter igual, mas a nossa compreensão, o nosso grau de evolução vai fazer com que a gente já não tenha esse apego conforme, de repente, o outro. Mas isso a gente sabe que de acordo aonde você também está. E a gente também não pode ficar criticando o outro. Nossa, é tão apegado. Porque a gente entra muito naquela do julgar, né? Jesus disse, não julgueis. Mas o que a gente mais faz é julgamento, né? A gente parece que tinha que todo mundo estudar para ser juiz, né? E na outra frase, quando o João fala dessa nossa paz e felicidade, depende desse uso que a gente vai fazer, né? Onde nos encontramos e tal, nas oportunidades. Eu lembrei e coloquei aqui no nosso estudo uma passagem que está em Mateus, capítulo 6, 21. Eu falo aonde está, porque às vezes tem gente que gosta de anotar, tá? Que Mateus, né, cita o que Jesus falou. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não é isso? Né? E aonde estamos pondo o nosso coração? É uma pergunta. Aí cada um de nós vamos começar a trabalhar aí, se não agora, quando a gente acabar de ver o estudo e vai repensar e vai escutar novamente. Aí eu coloquei, nos vinculamos através dos sentimentos ao material, estaremos apegados ao mundo da matéria. Quer dizer, se a gente coloca o nosso sentimento todo ligado à matéria, ao que está aqui na matéria, nós vamos estar apegados aqui, nesse mundo, até após a desencarnação.
né? Então, é o famoso apego. Agora, se ele gira em torno do que é espiritual, porque eu já tenho a compreensão e o sentimento, né, que eu posso usar, mas não é meu, estamos num caminho de libertação integral. O que é essa libertação integral? Eu vou morrer e vou desencarnar. Eu não vou ficar preso à minha matéria, a tudo que está aqui. Matéria, coisas e pessoas. Porque a gente pensa só em bens materiais, mas muitas pessoas estão apegadas aqui a pessoas. Meu filho, a minha mãe, meu isso, meu aquilo. Né? E para finalizar aqui essa parte, eu também coloquei aqui uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, que Lacordaire fala para nós. Só um pedacinho do texto. Todos somos depositários e não proprietários. A riqueza não é necessária à felicidade. Os bens de que dispondes, apenas uns estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes. É o penúltimo parágrafo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. Aí eu dissertei o seguinte. Nessa passagem, Emmanuel nos esclarece que tudo que existe na matéria, tudo que temos e o que nos pertence, é um empréstimo, né? Matéria. Tudo é um empréstimo para podermos pôr em prática o que viemos viver. Somos espíritos encarnados. Quando deixamos a matéria, levamos para o plano espiritual tudo o que aprendemos, as nossas boas e más ações, fazendo que consigamos evoluir ou estacionar. Só vai depender exclusivamente de nós, ao nosso livre-arbítrio. Da gente mesmo, João, essa parte. Essa é bom para contador. Se você está numa empresa, você pega dinheiro emprestado, é porque você está querendo promover alguma coisa dentro da empresa, né? Você está querendo ali ampliar, né? Comprar mais maquinário, você tem algum objetivo de produzir mais. E o mesmo vale para nós. Se tudo que nos é dado em empréstimo, a gente tem que usar exatamente para multiplicar, para proporcionar mais. Não necessariamente dinheiro, né? Mais amor, mais carinho, mais evolução para o planeta, para todos nós. E então, para que você vai pegar emprestado e vai reter, não vai fazer nada? Porque o banco vai te pedir esse dinheiro de volta, né? Você pegou lá 1 milhão emprestado, vai ter que devolver 1.500.000. E a mesma coisa vai acontecer com a gente. A gente pegou da espiritualidade tantos de recurso, a gente vai chegar lá, vai ter que devolver tanto mais um. Só que se a gente só pegou e não fez nada, a gente vai chegar igual, né? Voltando à parábola do talento. Isso quando a gente não faz pior, né? Quando a gente não destrói o empréstimo que nos foi dado, né? Ainda volta com menos. Mas é realmente algo que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que ter essa consciência. Tem. E ser espírita aumenta a nossa responsabilidade, porque aí você começa a entender um pouco mais por que você está aqui e o que você pode fazer, o que você não pode. Você fica... Então, a responsabilidade da gente é maior. A falta que a gente comete sabendo é muito mais séria do que o outro que faz, porque não tem essa consciência. Então, o negócio fica muito mais... E voltando à questão também de você julgar, que a Julinha falou,
uma coisa que eu procuro fazer comigo, porque a gente tem uma tendência a julgar, é parar e dizer, não, eu não sei o que está se passando dentro da pessoa, então eu prefiro não julgar. Porque a gente entrar em contato com a nossa ignorância acalma o julgamento, porque a gente não sabe realmente. Uma pessoa chegou lá, fez uma coisa, você olha assim, parece que é errado, mas ela teve um motivo que a gente não conhece. E muitas vezes é um motivo até positivo. Então, é uma coisa que eu tenho procurado fazer, porque aí eu sei que eu estou numa ignorância, então é uma coisa que eu tenho feito, entendeu? Porque a gente é crítico mesmo, a gente é dono da verdade, a verdade é essa, então, né? Tem um certo cuidado, né? De saber que a gente não sabe mesmo, né? Não sabe, né? Vamos lá, último parágrafo, Joãozinho. O tempo está correndo, já passou até. Só um negocinho rapidinho. Esse exemplo que tu deu, Vitor, legal, do empréstimo. Porque a pessoa pega o empréstimo no banco, às vezes para alavancar a empresa, para dar um progresso, né? Para melhorar para todo mundo, não só para o dono. Agora, tem aqueles que também têm um negócio, chega no banco, faz aquele enredo todo, que vai pegar o empréstimo para a empresa, pega e enfia no bolso e sai gastando, vai se divertir e fatalmente quebra, né? Não tem jeito. Quer dizer, é aquilo que você falou mesmo, a pessoa ganha os talentos e gasta em uso próprio, né? Não faz nada para ninguém. Então, vamos aí no último parágrafo, que o último parágrafo, eu entendi, é simplesmente o resumo de todo o que o Emmanuel falou, né? O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Eu acho que isso aí é um resumo de tudo que o Emmanuel falou. Agora, se quiser acrescentar, Julinha. Então, eu busquei a questão 922 do Livro dos Espíritos, eu botei bem resumida, que Kardec perguntou: há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? A pergunta é maior, tá? Mas eu coloquei só esse pedacinho, e dá para a gente entender. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens, a todos, né? Alguns. Aí os espíritos responderam, mas eu peguei só uma frase. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se a gente soubesse somente viver com esse ensinamento dos espíritos superiores, a gente não estaria no exclusivismo de receber, de reter e de não ter as possibilidades de servir. Porque se eu recebo, eu tenho que ter possibilidades de servir. Não posso só reter. E o outro, Vera, eu já vou te dar a palavra, que eu vou trazer um capítulo chamado Avareza, desse livrinho aqui chamado Vinha de Luz. Esse texto é belo, tá, gente? Fica aí como dica. Emmanuel fala assim para a gente: fujamos a retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que
mais amavam e o ódio do que lhes eram vizinhos. Então, o valor de uma encarnação é o legado que fica moral, é o que fica gravado no arquivo do espírito, que fica no legado moral para quem e isso fica gravado em mim. Esse em mim é no meu eu espírito, né? Então era isso que eu tinha para hoje. Praticamente, a Júlia já falou que eu ia falar, como o João disse também, né? Para mim, essa última coisa aqui é uma conclusão de todo o texto, que, por exemplo, quando espírito, a gente só é reconhecido pelo legado moral, que é o que mede o valor da reencarnação. Quer dizer, as reencarnações são medidas pelo legado moral, e não pelo que você tem. Quer dizer, é uma conclusão, né? Todo o texto, batendo ali com o que a Júlia falou do livro Vinhas de Luz. Só isso. Muitas vezes, uma pessoa que foi morador de rua a vida inteira, vai chegar lá com muito mais luz do que o outro que não é um ricaço, que fez castelos, fez isso, fez aquilo, e zero, né? Verdade. Então, Vou dar spoiler do nosso Lar 1, né? Isso eu já ouvi. Então, esse último parágrafo me lembrou de Nosso Lar 1, quando o André Luiz chega lá e ele é muito mais valorizado pelo atendimento que ele fazia gratuito, mesmo de má vontade, para aquela pessoa pobre, do que pelos seus títulos de médico, que ele até tentou falar com a enfermeira lá, mas eu sou médico. E a enfermeira falou, os títulos da terra, né? Que nada valem aqui, né? Porque... Então, você vê que o que mais importa é o uso que a gente faz do conhecimento. E você vê, esse pequeno uso que André Luiz fez enquanto encarnado contou mais do que todo o resto. Pode falar. Toda a sabedoria exibidora dele, né? Exatamente. A faculdade toda dele de médico, na verdade, só espiritualmente serviu para isso, para esse atendimento gratuito que ele fazia. E que salvou ele, né? Vitor, eu sei que está bem em cima da hora, mas eu separei um último texto aqui, pequenininho, eu acho que vale tão a pena a gente ler, sabe? Cartas e Crônicas, está nesse livro, Irmão X, e está no capítulo chamado capítulo Oração Diante do Tempo, capítulo 40. Então, é um pedacinho mesmo que eu tirei do texto. Ele fala assim, Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar-te compaixão. Determinaste que o tempo, a feição de ministro silencioso de tua justiça, nos seguisse todos os passos, do berço para o túmulo e do túmulo para o berço. Temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em todas as posições, temos vivido em fuga constante da verdade, a caça de triunfo e dominação para o nosso velho egoísmo. Eu acho que esse texto do Irmão X é belo demais para a nossa compreensão. Então, temos vivido em várias posições, mas sempre com o nosso velho egoísmo. Bem, então vamos finalizar, né? Agradecendo a presença de todos, em especial nosso irmão João, que nos guiou no estudo da noite de hoje, que possamos compartilhar com as nossas famílias, com os nossos amores, com os nossos amigos, aproveitar para recomendar que todos vocês que estão assistindo aí depois no YouTube assistam o filme do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, né? Aproveitar que ainda está no cinema para poder fortalecer, para que tenhamos mais filmes tão bons, né? Com mensagens tão bonitas como essas de Nosso Lar 1 e dos Mensageiros, sendo difundidas para o público em geral, né? Não só para os espíritas, para quem sabe assim a gente acelerar o nosso processo de regeneração. Bem, o estudo da semana que vem sou eu, então eu mesmo convido a todos a fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Senhor,
por mais essa noite de estudos, por esses irmãos que nessa encarnação o Senhor permitiu que cruzassem o meu caminho e que estivessem aqui reunidos, como no texto que lemos hoje, os amigos que nos cercam e que trazem tanto conhecimento, trazem tanto para acrescentar na nossa encarnação. Muito obrigado, muita gratidão a todos esses irmãos aqui presentes e principalmente a espiritualidade que nos uniu, que nos trouxe até aqui e que sempre continue nos guiando e que tenhamos ouvidos de ouvi-los e olhos de vê-los para continuarmos no caminho certo. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. Até quinta-feira que vem. Minha filha 2, meu afilhado, João, Marinaldo, boa noite. Vem.